Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui em nosso canal. Eu quero falar com você sobre o despertar da Kundalini e Advaita Vedanta. A relação entre Kundalini e Advaita. Qual é a relação entre Advaita e Kundalini? Advaita é esse apontar para a não dualidade. A expressão Advaita significa a não dualidade. Isso é direto dos Vedas. A última parte dos Vedas, nós temos lá os últimos ensinos dos Vedas, é a parte mais importante dos Vedas. Trata da Advaita Vedanta. Advaita é uma palavra para a não dualidade, a não separação. E Kundalini é uma expressão para essa energia da consciência presente no corpo. Ramana chega a dizer que esta energia está dentro do corpo e também fora do corpo. Essa energia é a energia da consciência. Então, há uma relação muito íntima entre Kundalini e Advaita. Então, essa proximidade entre Kundalini ou consciência e Advaita é algo que nós precisamos investigar aqui. E nós temos feito isso aqui nesse canal. E também em encontros online. Você tem a oportunidade de participar desses encontros. E temos encontros presenciais. Então, nós temos encontros online e também encontros presenciais. Além de retiros. Por que é importante esse assunto ser abordado aqui? Porque não há iluminação espiritual ou despertar espiritual sem uma mudança nesse mecanismo, nesse organismo, nesse corpo-mente. E como é que se processa essa mudança? Essa mudança se processa em razão de um trabalho em si mesmo, de autoconhecimento. É necessário que você reconheça em si mesmo, a presença dessa dualidade, dessa ilusória dualidade, desse sentido ilusório de separação, criado por esse condicionamento psicológico que recebemos. Uma parte daquilo que recebemos, estamos recebendo desde a infância. E outra parte nós herdamos de nossa humanidade, de nossa ancestralidade. Esse corpo-mente carrega essa dualidade. Então, é uma coisa nesse mecanismo, nesse organismo que precisa ser quebrado. E existe uma parte disso nessa estrutura psicológica que precisa ser também quebrada, rompida. Portanto, o trabalho do autoconhecimento é a percepção dessa dualidade psicofísica. Nessa percepção é possível uma quebra desse princípio de separação. Que dualidade é essa? É a separação entre você e Deus. O ser humano vem há milênios à procura ou à busca de algo e ele não sabe o que é. Em nossa mente, nós acreditamos que isso está do lado de fora. Aquilo que o homem busca, ele irá encontrar no mundo material ou no mundo psicológico. Então, há essa busca de segurança no mundo material ou no mundo psicológico.
há dentro dele um vazio existencial. Isso tem vários formatos. Esse medo presente dentro do ser humano, em razão desse condicionamento psicológico, em razão dessa dualidade, tem vários formatos. O medo tem o formato de diversos quadros psicológicos de sofrimento. É assim que o ser humano tem vivido há milênios. E ele está em busca ou à procura de algo fora disso. Essa é a sua busca pela espiritualidade. O ser humano sabe e tem colocado isso há milênios, que existe realmente alguma coisa fora dessa condição da mente, dessa mente programada, dessa mente condicionada, dessa mente egóica. Então as religiões do mundo há milênios vêm apontando para algo fora de tudo isso, para essa realidade que alguns chamam de Deus. Essa realidade é a realidade da Kundalini, é a realidade da consciência. A palavra Kundalini, consciência e Deus são sinônimos. Representa a realidade não dual. Então, a não dualidade é essa realidade não dual. A não dualidade, como essa realidade não dual, aqui se refere a Kundalini, a Deus, a essa consciência, a verdade do seu ser. É esse o trabalho que estamos fazendo aqui juntos. Nós estamos com você investigando isso, nos aproximando disso, através de um trabalho direto. Nós estamos trabalhando com você a possibilidade de você ir além dessa condição de ego-identidade, para o despertar do seu ser. O que eu compartilho com você aqui é baseado em minha própria vivência com esse despertar. O trabalho da realização é algo possível para você. Tudo que você precisa é se tornar cônscio de si mesmo. Se você percebe esse sentido de separação, esse sentido de dualidade, e consegue ver a ilusão que reside nisso, não ideologicamente, teoricamente, mas vivencialmente, ao perceber isso, é possível uma quebra desse modelo. Então é necessário aprender a meditar. E aqui meditar não é uma prática de meditação. Que você por 10 minutos, ou 15, ou 30 minutos, em alguma hora do dia, pratica, exercita. Eu não me refiro a essa prática da meditação. Essa prática da meditação não se ajusta a isso aqui. Aqui estamos falando do despertar da Kundalini, do despertar de sua natureza divina. Estamos falando da realidade do seu ser. Eu diria que isso aqui é a real meditação da Kundalini. Não aquilo que alguns chamam de meditação da Kundalini. Mas eu me refiro à real meditação da Kundalini. Tenho chamado aqui também de real meditação, porque ela se refere à meditação da consciência. A consciência em seu natural estado, que é a meditação. E isso não é uma prática de meditação.
é uma meditação prática. Aquilo que acontece agora aqui, aquilo que acontece quando você dá um passeio, quando você caminha, quando você dirige seu carro, quando você lida com os seus pacientes no seu consultório, você que é um médico, quando você lida com o seu médico, enquanto está no consultório dele, quando você lida com seus filhos, quando está em casa, brincando, você quando está na cozinha, lavando os pratos, esse é o momento da real meditação da Kundalini. Esse é o real momento da meditação da consciência. Isso lhe coloca em contato direto com o seu ser, que é não dual. Isso é Advaita. Então, quando nos referimos aqui ao despertar da Kundalini, estamos nos referindo ao despertar de sua natureza essencial, de sua natureza divina. Quando há autoconhecimento, você tem esse contato consigo mesmo. Então, enquanto você lava a louça, um pensamento surge. É um pensamento. Não existe o pensador, é o pensamento. Esse pensamento surge assim como um dos pratos. A perspectiva do pensamento é interna e os pratos estão externamente sendo tocados pelas mãos. Mas nesse momento você não coloca uma identidade nisso. Você não se separa da experiência de um pensamento que surge. Você não coloca um pensador nesse pensamento. Percebam o que estamos dizendo. O pensamento está presente, o prato está nas mãos, a água descendo, você lavando os pratos. Então, há o lavar os pratos e o pensamento sendo percebido sem a ilusão de uma identidade nessa experiência. Então, ocorre um silêncio, um vazio. Um vazio pleno de completude, de silêncio, onde não há separação, onde não há dualidade, onde não existe o experimentador, o pensador, onde não existe você na experiência. Quando o sentido do eu não está, você está diante da meditação. Esse é o seu contato direto com a real meditação. Isso traz o despertar da Kundalini. Agora, aqui, enquanto você lava os pratos, enquanto você está sendo atendida no consultório médico, se você está caminhando, se você está falando com alguém, a pergunta é possível não julgar essa experiência, não comparar essa experiência, não condenar essa experiência, não querer interferir nessa experiência? É possível apenas ser agora, aqui, nesse presente momento, pura consciência. Isso é meditação. Real meditação. Ou a real meditação da Kundalini. Então, ao florescer do poder desta presença, essa energia, que é a energia da Kundalini, que é a energia da consciência, que antes estava sendo desperdiçada na imaginação, no devaneio, na comparação, nessa ilusão de estar no passado ou de estar no futuro.
Agora, essa energia fica disponível para essa atenção plena, para esse momento? Só há esse momento? Só há esse instante? Então, notem o que incluímos aqui dentro de nossa fala. A relação entre consciência, Kundalini e Advaita, a não separação, a não dualidade, está incluso a presença da meditação. Isso é meditação. Um trabalho agora, aqui. Não aquilo que você pode fazer num determinado momento, numa determinada hora, mas aquilo que você tem a todo momento, a todo instante, a todas as horas para realizar. Notem que nessa realização, o sentido do eu não entra. Então não há esse meditador, como acontece na usual prática da meditação. Enquanto você está na prática, a meditação está. Depois que você sai, você está fora da prática. Aqui a meditação é a meditação prática. Agora aqui só há meditação, só há consciência, só há presença, só há ser. Isso é Advaita. Então, o poder da Kundalini pode assumir esse corpo e essa mente. Essa atenção plena, alguns chamam de mindfulness. Mas aqui eu coloco essa atenção plena, talvez num sentido também um pouco diferente. Mindfulness também, no sentido um pouco diferente. Nós estamos lidando com a real meditação. Colocando a importância de simplesmente ser agora, aqui, momento a momento. Portanto, o nosso trabalho consiste nesta realização, na realização da verdade sobre quem você é agora. Isso é iluminação espiritual. Então não fica espaço para o ego ser magoado, ofendido, ferido, detratado, caluniado. Não há espaço para o ego ansioso, deprimido, angustiado, oprimido por pensamentos obsessivos, pensamentos repetitivos, pensamentos inconscientes, porque você está trazendo presença, consciência para esse instante. Notem, isso requer uma energia nova. Alguns dizem, mas isso é maravilhoso, mas é muito difícil. Veja, eu não estou dizendo que seja fácil, eu estou dizendo que isso é possível. Agora eu te pergunto, é fácil continuar vivendo nesse condicionamento psicológico, nessa tagarelice interna, nesse mundo de imaginação? O seu corpo está aqui e você está numa preocupação com relação a algo que não aconteceu, mas que a sua mente já está antecipando que irá acontecer e irá lhe trazer prejuízos, e você sofrendo. Isso é fácil? Viver na ansiedade é fácil? Viver em quadros de depressão é fácil? Viver preso ao movimento psicológico de uma identidade presente, do ego, desse mim, isso é fácil? Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, quero lembrar, nós temos encontros online, mais uma vez, e encontros presenciais, além de retiros. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal.
e vamos trabalhar isso juntos. Ok? Valeu pelo encontro. Até a próxima. Se volte para aquilo que você é. Esse despertar, essa realização é o fim da ilusão do sentido de separação. Não tem nada a ver com sinais ou milagres ou qualquer outra forma de